Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o... Bom dia, irmãos da PIB, amigos que nos assistem. Hoje nós vamos trabalhar a lição 9. E a lição 9 tem o texto básico, Salmos 73, 13. E nós vamos hoje falar sobre Asaf. Vamos falar sobre a experiência de Asaf em relação à comparação. Então, o tema da nossa lição 9 é a depressão por conta da comparação. Experiência de Asaf quando a prosperidade dos outros acaba com a nossa harmonia. Isso é verdade, irmãos. Comparação é um perigo. É muito perigoso estarmos nos comparando com alguém, com a vida de alguém, com o desenvolvimento, prosperidade da vida de alguém, ou se passamos também por uma experiência de alguém fazer comparações. Não, isso é muito comum. Nós temos que ter cuidado com isso também, porque nós muitas das vezes comparamos. Né? Fulano arruma melhor do que o outro, do que cicrano. Às vezes os pais querem comparar os filhos. Teu irmão é estudioso, seu irmão tem um ótimo comportamento. Então, essas comparações também são negativas. Não vai chegar a lugar nenhum. Vai chegar, sim, a uma inveja, a uma frustração e até um quadro de depressão. Então, nós vamos ver que comparação, nós vamos ver que começou até por Lúcifer. Quando Lúcifer olhou para a grandiosidade do nosso Deus, ele se comparou e falou assim, não, eu quero aquele posto ali, e ele quis ocupar o lugar do nosso Deus, e nós sabemos muito bem aonde isso tudo foi parar. Até que, então, ele foi expulso dos céus. Então, devido a uma comparação, ele comparou-se com o nosso Deus, e ao se comparar com o nosso Deus, ele ficou infeliz, e aí quis ocupar o lugar do nosso Deus. Então, nós podemos tirar isso como experiência também para as nossas vidas, irmãos. Nós temos que ter cuidado para que nós também não venhamos a ter a mesma experiência de Asaf, porque Asaf ficou muito adoecido. Então, vamos já começar a parar para pensar nisso. Comparação, se comparar com a vida do outro, com as qualidades que o outro tem. Ou então também, ficar sendo comparado, as pessoas também ficar comparando uma com as outras também, irmãos. Isso não é uma prática positiva, não é uma prática saudável. Então, nós vamos ver aqui na nossa lição 9. E aí na introdução já nos diz assim, é praticamente impossível viver sem fazer comparações. Sim, mas nós temos que ser cautelosos com isso. Comparação é um dos caminhos mais rápidos para detonar a sua autoestima. Então, quando a gente começa a se comparar com o outro, com o que o outro é, com o que o outro tem, isso vai aí mexer com a nossa autoestima. E então isso é perigoso. E isso vai levar, sim, um quadro de adoecimento, porque uma autoestima baixa leva um distúrbio psicológico, e naturalmente esse distúrbio psicológico leva o irmão, a irmã, a um quadro de depressão. E aí nós já vimos que a depressão é uma doença mental. E aí nós temos que ter todo esse cuidado. Quando o irmão, a irmã se vê se comparando com a vida de alguém, nesse momento, volte-se para si e busque as suas qualidades. Porque Asaf, ele tinha qualidades, só que ele estava assim tão obcecado em ficar olhando a vida do outro, vivendo a vida dos ímpios, que ele deixou de olhar, o que ele fazia, como ele também era abençoado. Ele deixou de olhar para as qualidades dele. Então, nós vamos acompanhar. E
independente da nossa condição religiosa, né? A nossa revista nos mostra aqui, né? Então, independente da nossa condição religiosa, irmãos. Então, nós vimos aqui por Asaf. Então, nós, né? Então, podemos sim passar por isso, tá? Então, Asaf, ele era um levita, mas não ficou livre de sofrer pela questão da comparação. Muitos, por conta desse quadro, chegam a acreditar que Deus não é justo. Então, olha só, a mente da pessoa vai adoecendo e ele chega a acreditar que Deus não está sendo bom, não está sendo justo. Porque ele começa a se comparar com a vida do outro e começa a questionar Deus e falar que Deus não me ama. E aí começa a se achar infeliz. Mas sabe o que acontece? Isso aí também é uma autossabotagem da nossa parte, porque no momento que você está vivendo a vida do outro, você para a sua vida, você deixa de viver a sua vida. Então nós temos que viver a nossa vida. Se não está feliz com a vida que você está levando, meu irmão, então vamos se reinventar. Então o que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso estar me descobrindo? Então, é um momento, então, de promover mudanças. É sair daquela zona de conforto. É sair da zona de conforto. É difícil sair da zona de conforto, porque quando eu saio da zona de conforto, eu venho para a zona de conflito. E ninguém quer sair da zona de conforto. Por mais ruim que seja a zona de conforto, por mais insatisfeito, infeliz que você esteja na zona de conforto, mas você já conhece. Você já sabe administrar essa zona de conforto. Por mais insatisfeito que você esteja, por mais infeliz. Porque sair da zona de conforto é vir para a zona de conflito. São situações novas geram inseguranças, que geram ansiedade. E também é um estresse, porque sair da zona de conforto e vir para a zona de conflito também é uma dinâmica estressante, é se reinventar, se descobrir, são coisas novas, e todo início nós sabemos que é difícil, porque nós vamos nos aprimorando. E isso aí, muitas das vezes a pessoa vai ficando aí, procrastinando e vai ficando na zona de conforto e não promove mudanças na sua vida. Aí é mais fácil você olhar para a vida do outro e ficar se comparando com a vida do outro. Mas já procurou saber como é a vida do outro? O que ele faz para estar vivendo aquela vida? As lutas que ele tem passado? Ah, mas aqui os ímpios eram corruptos. Mas o ímpio naturalmente vai ser corrupto, né? Enfim, então não me assusta. Mas, enfim, conseguiu bens que não eram merecedores. E aí nós vamos nos comparar a pessoas que adquirem bens com corrupção? Então, nós vamos encontrar pessoas, né, que sofrem por tais comparações, né, e ficam olhando a vida do outro e param de viver as suas vidas. Então, a comparação ela é perigosa. E a comparação ela vai detonar a nossa autoestima. E aí vai ser infeliz. Porque uma pessoa que tem uma autoestima baixa, meus irmãos, ele vai ser infeliz. Porque está se comparando com os outros. E ainda assim, as pessoas insistem em fazer isso. Elas insistem, então as pessoas ainda insistem em ficar se comparando com a vida dos outros, sem refletir como isso é tóxico. Este hábito da comparação é tóxico. Não é saudável, irmãos. Todo mundo tem um impulso de comparação. Em geral, paramos o raciocínio por aí. Mediante a isso, a se comparar. Aí paralisamos a nossa razão, o nosso raciocínio. Sem refletir aonde essa comparação vai me levar. A resposta, irmãos, é a lugar nenhum.
vai levar você para uma frustração, para uma depressão. É para lá que vai te levar a comparação. É para lá que vai te levar. Os méritos de uma pessoa não diminuem os seus méritos. Asaf tinha os méritos dele, as qualidades, mas ele estava vivendo a vida dos ímpios, estava deixando de olhar os seus méritos, de olhar que ele era um levita. Ele foi nomeado pelo rei Davi para ser responsável pelos cânticos na casa do Senhor. Era um mérito de Asaf, mas ele não percebia isso. Porque ele não se olhava, ele não olhava a vida dele. Ele estava preocupado em olhar a vida do outro, dos ímpios, pelo que eles se enriqueciam. Quais eram os valores que Asaf estava buscando? E aí nós vamos ver então que os méritos de uma pessoa não vai diminuir os seus méritos. Todos nós temos os nossos méritos, as nossas qualidades. Nós somos igual um jogo de quebra-cabeça. Todos nós. Quando nós temos um grupo, uma equipe de trabalho, é igual um jogo de quebra-cabeças. Cada um é uma peça. E quando falta uma peça nesse jogo, né, de montar lá o quebra-cabeça, fica o quê? Deficiente. Fica deficiente. Quando eu estou nos atendimentos, trabalhando com as crianças através dos jogos, né, ludoterapia, e eu escondo algumas peças de quebra-cabeça, e quando forma-se lá o quebra-cabeça, eles ficam incomodados, porque está incompleto, fica feio, está deficiente. Aí eu falo assim para eles: por que você está assim? Está te incomodando o quebra-cabeça faltando peça, incompleto? E eles falam, aí eles me chamam até de tia, né? Não, tia, está faltando. E aí eu falo assim para eles: então procura, está por aqui. E aí eles se levantam, né, muito animados, e vão procurar aquela peça de quebra-cabeça que está faltando. Aí eles, quando acham, nossa, eles ficam muito felizes. Eles encontraram aquela peça que estava faltando, e aí eles chegam e colocam, vitoriosos. Aí eles completaram lá o quebra-cabeça. E é assim, irmãos. Então, todos nós somos uma unidade que juntos formamos um todo e formamos aí esse quebra-cabeça. Então, se um faltar, fica incompleto. Fica incompleto. Mas só que Asaf, ele não estava tendo esse raciocínio, porque ele já estava adoecido, olhando a vida do outro, dos ímpios. E aí nós vamos ver então, a vida de ninguém é igual à do outro. A vida de ninguém, não adianta fazer comparações. As nossas vidas são diferentes. As pessoas são diferentes. Sentem, pensam e agem diferentes. Então as nossas vidas são diferentes. As aparências enganam. Tem um ditado muito conhecido nosso, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então as aparências enganam. Essa idealização alheia nos engana. Então você idealiza a vida do outro, mas isso está te enganando. Você não pode idealizar a vida de ninguém. Você não vive a vida do outro. Você não vive a vida do outro. Você está idealizando. É o ideal, mas não é o real. Você conhece a realidade do outro? Então, isso vai adoecendo a nossa mente, como adoeceu Asaf. Riqueza material nem sempre é sinônimo de felicidade. Nós até já vimos isso no estudo com o rei Salomão. Né? Então, sinônimo não é sinônimo de felicidade. O próprio rei Salomão, né, ele chegou a essa conclusão, corria atrás do vento. Se livrar desse hábito não é fácil, irmãos. Desde pequeno, né, nós passamos por essas questões de comparação.
Desde que nos entendemos por gente. Sempre, às vezes, somos comparados, passamos por essas experiências. Então, é difícil se livrar desse hábito. Mas o primeiro passo é você, meu irmão, minha irmã, identificar o problema. É o primeiro passo. E somente você que pode identificar. De repente, você vai fazer aí uma autoavaliação. E aí você vai entender que lá na sua infância, você era muito cobrado, sofria muitas comparações, e isso aí trouxe no seu inconsciente. Hoje você é uma pessoa que, como não tem mais o outro para fazer as comparações, você mesmo se permite a se comparar com o outro. Então, cabe ao irmão, à irmã, identificar isso aí. Porque muitas das vezes nós trazemos isso no nosso inconsciente. Principalmente quando criança, que isso acontece muito, né? Às vezes na escola, os professores falam, lá, fulano é calmo, agora cicrano é muito levado. Até no meio familiar, fulano é estudioso, é obediente. Agora, cicrano não, é bagunceiro e não gosta de estudar. Isso é comum acontecer. E aí a criança ela vai absorvendo igual uma esponja e vai absorvendo e manda lá para o inconsciente. E aí quando se torna um adulto, ele mesmo já traz essa prática de estar se comparando. É automático. Tem muitos adultos aí com as suas crianças feridas internamente. Então, e uma delas é a comparação. E aí, caímos nesse hábito. Somos induzidos a ficarmos nos comparando. Comparações são sempre injustas. São sempre injustas. Porque as pessoas são diferentes. E ilusórias também. Além das comparações serem injustas, elas são ilusórias. Não sabemos a realidade de cada um. Não sabemos a realidade do outro. Ou seja, temos muito a perder e nada a ganhar fazendo isso. A comparação é o ladrão da alegria, da autoestima. Ele vai te deixar infeliz, frustrado. Ele vai roubar a sua alegria, a sua autoestima. A comparação é uma coisa que chega até ser paradoxal. Pois qualquer um pode fazer você se sentir um derrotado ou, ao contrário, um vitorioso, um talentoso. Porque você vai olhar a vida de alguém... E aí você, olhando a vida de alguém, fazendo essa comparação, como a Zaf fez, você vai sentir um vitorioso. Talentoso, vitorioso. Aí você vai e se compara com a vida do outro, de outra pessoa. Aí você vai, ao contrário, vai ser um efeito contrário. Aí você vai sentir um derrotado. Aí, olha só, tem os dois lados. Tem os dois lados da moeda. A melhor coisa a fazer é evitar. É evitar alimentar essa situação. É a melhor coisa. Nem para olhar a vida do outro para se achar um vitorioso, cheio de méritos, e nem olhar também para se achar um derrotado e ficar infeliz, abaixar aí a sua autoestima. Então, a melhor coisa é não fazê-lo. É olhar para si. E procurar identificar o seu problema e procurar fazer o melhor. E se reconhecer. Né? Buscar, então, o que realmente é o melhor para si, o que está faltando na sua vida. A fazer, então, vamos evitar esse tipo de situação em tempos de era digital. A gente vê muito isso, essa exposição, essa liberdade de expressão na era digital. E aí nós vamos ver sempre algumas pessoas, né, postando, e parece que fica até uma concorrência, né, de quem posta, então, mais do que o outro. E existe até uma necessidade aí de autoafirmação. A gente vê muito isso, né? Nós temos essa liberdade de expressão e a era digital está aí, a rede social, então a gente hoje vê muito aí esse perfil, né, pelas pessoas, né? Então,
elas demonstram, né, essas comparações, enfim. Existe uma necessidade hoje, né, de exposição. As pessoas estão querendo se expor, né, e nisso aí fica um comparando a vida do outro. O que o outro faz, deixa de fazer. E aí nós voltando aqui à nossa revista, quem foi Asaf? Vamos então conhecer o nosso personagem hoje da nossa lição, né? Asaf. Asaf ele foi nomeado pelo rei Davi para ser responsável pelos cânticos na casa do Senhor. Isso está lá em 1 Crônicas 6, 31, 40. Ele era levita, nomeado como principal cantor quando a arca do concerto foi levada para Jerusalém e em várias ocasiões quando havia festas nacionais. Asaf tinha muitos méritos, muitas responsabilidades. Liderou os louvores quando Salomão consagrou o templo que construiu. Seu nome é encontrado no título dos 12 salmos. Ele tinha mérito. Ele era uma pessoa qualificada. Só que ele não valorizou. Ele não reconheceu isso. E aí nós vamos ver lá, vamos destacar então, né, os Salmos, né, 73. Que é o qual nós vamos ver aqui, ó, Salmos 73, 3, o que ele fala. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Inveja, olha só. O que a comparação faz? É perigosa a inveja. Mais ainda a inveja oriunda da comparação. Então, olha o que ele fala, ele assume mesmo, isso é maravilhoso. O bom é que ele reconheceu a inveja. Isso é ótimo, irmãos, porque Asaf aqui, ele coloca, eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, quando ele reconhece, ele identificou isso nele, a partir daí se trabalha. Ele foi na causa do problema. A inveja é uma atitude pecaminosa, nós já vemos isso. É natural, né? Nós somos humanos e em algum momento, até por causa da comparação, você possa vir, sim, a desenvolver a inveja. A inveja como condição de doença. Que aí a inveja também pode se tornar até patológica numa condição de doença. A inveja surge de uma insatisfação profunda do seu ser. E acontece porque aquele que quer as virtudes do outro, quer a riqueza do outro, quer a beleza do outro, e às vezes é incapaz de alcançá-lo. E aí vai ficar frustrado também, né? Você quer a riqueza, quer a beleza, quer o sucesso, quer a fama, e enfim, do outro, mas é do outro, não é seu. Que é do outro, é do outro. E isso aí vai gerar também uma insatisfação, uma frustração, a inveja, ao qual aqui ele assumiu. A inveja. Então, destacamos então o Salmo 73 e nós vimos aqui então no verso 3. Então, vamos ver então os sintomas aqui de Asaf, né? Está aqui na nossa revista. Uma profunda tristeza. Ele apresentou esse sintoma, olha, uma profunda tristeza, um coração extremamente amargurado, com dores no corpo e na alma. Ele então foi somatizando, né, dores no corpo, na alma. Ele adoeceu mesmo num todo. E como quase abandonou a fé em Deus, olha o perigo, ele quase abandonou a fé em Deus por conta dessa depressão. Além de fazer a comparação da vida alheia, da vida dos ímpios, ele quase perdeu a fé em Deus. E isso acontece. Tem muitos cristãos que estão até abandonando a fé em Deus, estão se afastando de Deus, da comunhão da igreja, porque estão nesse quadro.
né, como Asaf. E aí eles perdem a fé em Deus e acham que Deus está sendo injusto e que Deus deu as costas e se afasta de Deus, enfim. Então, aí a gente vê que é um adoecimento num todo, como mostrou aqui os sintomas de Asaf. O motivo que trouxe Asaf a essa situação é o mesmo que por muitas vezes nos incomoda em dias complicados em que vivemos. Nós estamos vivendo dias complicados. E dias complicados, nós também, muitas das vezes, geram pessoas complicadas, né? Com dificuldades de entender. Então, nós vamos ver que vai se nutrindo, né, essa questão, né, do descontentamento, né? E aí nós vamos ver que Asaf, ele desabafa. E sem vergonha alguma, nós vimos aqui agora, sem vergonha alguma, com o coração cheio de inveja pela prosperidade dos ímpios. Então, ele, sem vergonha nenhuma, ele assumiu isso, é muito bom. Ele foi verdadeiro. Nesse momento aí, ele apresentou uma maturidade. Não, eu estou sim, com inveja, meu coração está cheio de inveja. Olhando a vida dos ímpios, a prosperidade, isso é injusto, eles não merecem ser tão prósperos. Então, ele apresentou realmente esse descontentamento, essa inveja que ele estava sentindo. Ou então, e nisso aí a gente vai ver que quando ele adoeceu e quase abandonou a fé em Deus, ocasionou também um adoecimento, então, espiritual. E o perigo, né, desses ensinos errados, a gente agora vai ver também essa questão dos ensinos errados, porque, em segundo lugar, a gente tem que ter cuidados, porque muitas das vezes tem pessoas que acham que pelo fato de servirem a Deus, eles têm que ser prósperos, né? A questão da prosperidade. Ainda existe um ensino muito estranho ao que colhemos da palavra de Deus quando a estudamos com seriedade, que é o de que todo filho de Deus, pelo simples fato de ser filho de Deus, não pode ou não deve passar por dificuldades. Basta declarar vitória em nome de Jesus sobre toda dificuldade para que ela vá embora, dando lugar, assim, à prosperidade, ao conforto. A Bíblia não ensina verdadeiramente assim. Está aqui, irmãos, na nossa revista. A Bíblia não ensina verdadeiramente assim. Essa filosofia aí, né, isso que está sendo falado aí da prosperidade. Mas, lamentavelmente, este tem sido o motivo de muitos crentes entrarem em depressão. Perdem a vontade de viver apenas porque, na comparação com aquele irmão mais próspero, se acham esquecidos, olha que perigoso, se acham esquecidos ou amaldiçoados por Deus. Isso é extremamente perigoso. Imagine esses irmãos, isso é falta de conhecimento. Por isso que nós temos que estar sempre estudando a palavra de Deus e, na dúvida, sempre buscar as pessoas que realmente são pessoas sérias na palavra, que têm, né, conhecimento, e esclarecermos as nossas dúvidas. Olha que perigoso. Isso é um perigo. Se acham esquecidos ou amaldiçoados por Deus. Claro, uma pessoa que começa a olhar a vida do outro irmão, o outro irmão está próspero, está evoluindo, e ele olha para a vida dele, ele está insatisfeito, e ele seguindo o que nós acabamos de ler, né, que todo filho de Deus, né, não vai passar por dificuldades, e sim vai ter prosperidade e conforto, e ele que vê que isso não está acontecendo na vida dele, ele vai achar: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, ou então eu estou sendo amaldiçoado por Deus. E naturalmente uma pessoa com esse pensamento, ele poderá desenvolver um quadro de depressão. E claro que ele vai abandonar a fé em Deus, vai adoecer também espiritualmente.
Olha o perigo. Olha o perigo do ensinamento errado, o perigo da comparação, o perigo do ensino errado. No ponto 2, a grande resposta de Asaf. Desde aqueles dias, muitos enganam, traem, trapaceiam, mentem, achando que suas vidas e alegrias dependem disso. Desde aquelas épocas, né? Desde que mundo é mundo. Nas minhas aulas, eu costumo falar para os meus alunos que o homem, o ser humano, a nossa natureza humana na condição o homem natural, nós somos binômio. Nós temos um lado bom, nós temos um lado mau. E eu digo para vocês, meus irmãos, como cristã, que esse lado mau, que a ciência fala do homem, que o homem, né, eles falam isso, que o homem natural, nós temos, é igual a moeda. Nós temos os dois lados, né? A nossa natureza humana é binômio. Eu tenho um lado bom, eu tenho um lado mau. Eu falo para os irmãos que esse lado mau, que a ciência fala, é o pecado que habita em nós. O pecado é mau. O pecado é mau. É o nosso lado mau. É o pecado. E aí nós vamos ver aqui, ó, desde aqueles dias, desde a época de Asaf, as pessoas enganam, traem, trapaceiam, são corruptos. Desde que mundo é mundo, o que muda é o cenário, o período histórico e os personagens. Mas isso aqui, irmãos, traições, corrupção, isso aí desde que mundo é mundo sempre existiu. A essência humana é a mesma, o homem pecador. E aí nós vamos ver então como Asaf teve a resposta, a grande resposta de Asaf, quando se viu na presença de Deus. Foi o tratamento de Asaf, quando ele se viu na presença de Deus. Asaf entendeu que Deus é o nosso tesouro mais precioso. Graças a Deus que Asaf teve tempo de reconhecer que o nosso Deus é o tesouro mais precioso que nós precisamos, nossa riqueza e nossa prosperidade. Quando ele se viu na presença de Deus, foi aí que ele reconheceu. Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos precisando estar mais na presença de Deus e buscar mais a presença de Deus, para nós reconhecermos que Ele é o nosso verdadeiro tesouro e com Deus nós vamos ter prosperidade. Não vou dizer prosperidade de riquezas, de bens materiais, mas para a nossa alma, para o nosso espiritual, a nossa experiência de relacionamento com Deus. Então isso é extremamente importante. Suas palavras nos versos 25 e 26 são das mais belas em toda a Bíblia. A que tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. É que está nos versos 25 e 26 de Salmos 73. São as palavras mais belas, né, que nós vimos aqui agora, Asaf. E aqui podemos perceber o quanto o nosso olhar é definido com a nossa saúde emocional. Então, nesse momento, ele, né, sentiu um bem-estar. Tanto que nos versos, então, assim ele pronunciou, né, esse reconhecimento ao nosso Deus. Qual é a verdadeira prosperidade? Nós vamos ver aqui no ponto 3. A verdadeira prosperidade é a que de Deus, verdadeiramente Deus, é o que nós temos. É o maior bem que nós temos. É um Deus presente. Ele é a riqueza que ninguém jamais nos roubará. Ele é a riqueza que ninguém irá nos roubar.
alegria é falsa, é passageira. E a gente, muitas das vezes, né, a gente acha que as riquezas desse mundo vão nos trazer essa alegria. Por momentos, sim, mas não plenamente. Vai passar, é passageiro. É uma falsa alegria. E depois vai terminar numa grande tristeza. Porque vão vir aí as dificuldades. E podem vir até as dificuldades financeiras. Então, qual é a verdadeira prosperidade? É uma questão que nós temos que estar sempre nos buscando. O que é ser próspero, na verdade? O que é prosperidade para os irmãos? O que é ter uma vida próspera? Para pensar e agir, irmãos. O dilema de Asaf, há tantos anos, trazemos até hoje na nossa vida, né? Da comparação de muitas pessoas. Porque ainda existem corrupção, existem mentiras e falsas alegrias na nossa sociedade. É isso aí, o que eu acabei de falar. Só muda o período histórico. O enredo é o mesmo. E que prejuízo a comparação nos trouxe? Como eu falei, tem muitas pessoas que hoje, elas se comparam o tempo todo com as pessoas, porque trouxeram isso lá das suas infâncias. Traz lá na sua raiz, da sua história. E é bom sempre estarmos edificando isso, né? Reconhecendo, porque às vezes vem até inconsciente. E aí que prejuízo a comparação lhe trouxe? Então, é algo também que tem que nos levar a pensar. E Asaf, ele teve tempo. Ele passou pelo processo de sofrer, de entrar no quadro de depressão, devido a se comparar com a vida dos ímpios. Mas aí nós vimos nos versos 25 e 26, que ele entendeu, ele teve a resposta de Deus, e ele entendeu que o maior tesouro é o nosso Deus. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Nós temos que evitar, por mais que seja um hábito comum, a comparação, mas evitarmos comparar as pessoas, ou estarmos também nos comparando com a vida de alguém. Vamos buscar sempre a Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, sentir algum incômodo, leve a Deus. E se sentir o desejo, busque ajuda. É sempre muito bom levarmos, né, ao conhecimento de profissionais, de pedir ajuda. E sempre vai ser muito bom para o irmão e para a irmã. E vamos então trabalhar a questão do agradecimento. Vamos levantar o hormônio da serotonina. Agradecer todos os dias a Deus pela nossa vida, pelo que Ele tem nos feito. E isso eleva a nossa serotonina, que estimula a química da felicidade do nosso cérebro naturalmente. Pensem sobre isso, meus amados irmãos. Vamos agradecer, vamos ser gratos a Deus por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos elevar a nossa serotonina, vamos estimular a química da felicidade no nosso cérebro. E vamos, nesse momento, orar e agradecer a Deus por esse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo estudo da lição 9, que aqui hoje nós estudamos, através da história de Asaf. Asaf era um levita. Mas, Senhor, ao olhar para a vida dos ímpios, ele abateu o seu coração. E a comparação o levou a sentir inveja dos soberbos. Mas o maravilhoso que depois ele, meu Deus, ele reconheceu que o maior tesouro é o Senhor nosso Deus. E que nós, meu Deus e meu Pai, venhamos a sempre estar reconhecendo que o maior tesouro que nós temos é o Senhor.
Te agradecemos pelo dia de hoje, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje eu concluo o meu trabalho com os irmãos, os estudos. Eu fiquei com a lição 6, 7, 8 e 9. A partir do próximo domingo, ficará com a psicóloga Mara, que estará dando continuidade aos estudos da nossa lição. Foi um prazer estar com os irmãos, fazendo os estudos aqui da nossa revista. Eu desejo um domingo abençoado, uma semana de paz. Amém. Quero entregar.